Você não precisa ser um pitbull para ser um bom advogado de júri. Eu tô aqui hoje para desmistificar essa ideia de que o bom advogado é um gladiador da palavra, é aquele que chega metendo o pé na porta, é aquele que fala mais alto, é aquele que, em tese, é muito combativo. E você pode estar pensando, olha, mas eu vejo grandes advogados, vejo vídeos circulando pela internet, e talvez, inclusive, seja por isso, né? Vídeos que viralizam, vídeos que chamam a atenção. O grande ponto é que, muito provavelmente, você nunca foi para ver nenhuma ata de julgamento desses casos, e o que você está vendo ali é muito mais performance do que resultado. E o que nos interessa, enquanto advogados, é resultado, e não performance. E quem diz isso são os advogados clássicos de júri, e eu vou citar aqui o Evandro Lins e Silva, todo mundo cita, que é batido, mas ele traz uma frase bastante interessante, uma reflexão bastante interessante que caminha exatamente nesse sentido. Ele faz uma analogia em relação à medicina, dizendo que, olha, pouco importa se o médico, quando está operando, está de máscara, está de jaleco, não está, importa saber como é que vai o paciente. Não importa saber se o advogado cria pirotecnismo no tribunal do júri, é um advogado com uma alta performance no tribunal do júri, importa saber como é que vai o resultado do julgamento. E para poder identificar quais são as hipóteses que mais potencializam os resultados do julgamento, a gente precisa voltar os olhos para a ciência, voltar os olhos, acima de tudo, para a neurociência. E os estudos de neurociência desmistificam essa ideia de que você precisa ser um advogado pitbull, briguento, brabão, para conseguir os resultados do tribunal do júri. Mas antes de ter acessado a esses estudos de neurociência, eu fiz um curso há muito tempo atrás, parece até publicidade, mas não é, de um advogado lá do Rio Grande do Sul, chamado Jader Marques, que tem uma escola, cujo nome é Escola de Criminalista. E havia, não sei se há ainda, um curso que tratava do contexto, do conceito, aliás, de advocacia não violenta. E basicamente a ideia era mostrar que os jurados, que o advogado, aliás, que não era exatamente para júri, mas que o advogado, ele precisa seguir durante a sua atuação aquele roteiro que ele estabeleceu previamente ao ato. O advogado se prepara para uma audiência criminal, se prepara para o júri, estabelece objetivos racionalmente, com a cabeça fria, com o dedo na prova, com o dedo no processo, e esses objetivos precisam ser cumpridos na sessão de julgamento, no tribunal do júri, enfim. Só que para que você consiga cumprir esses objetivos, você tem que estar próximo da tua racionalidade, no controle das tuas emoções. E a reação mais natural quando alguém grita com você é você querer gritar de volta. A ira gera esse sentimento de ira, tende a gerar esse sentimento de ira. Portanto, exige-se mais maturidade emocional para ficar em silêncio ou, de repente, para agir com polidez, com educação, quando alguém diante de você age de maneira rude, de maneira agressiva, de maneira, enfim, desrespeitosa, do que o contrário. A reação natural é você gritar, a reação natural é você devolver na mesma moeda. E é aqui que reside a grande chave, me parece, da advocacia criminal. E isso encontra respaldo nos estudos mais modernos, mais recentes da neurociência, que de maneira bastante objetiva destacam que ninguém gosta de gente arrogante. Quanto mais o jurado do júri. Então, em uma linha, você não precisa ser um pitbull para ser um advogado de júri. E essa frase não é nem minha. É de um advogado dos Estados Unidos, chamado Paul White, que trouxe um estudo exatamente nesse sentido, para desmistificar, para tentar entender o que é que mais importa para o jurado na tomada de decisão. E o estudo mostrou, de maneira bastante objetiva, que os jurados não gostam de postura arrogante, que os jurados avaliam, inclusive, muito mais as informações não verbais do que as informações verbalizadas. O comportamento importa mais. E o comportamento é o quê? A tua postura com o juiz, a tua postura com os teus colegas, a tua postura com o réu. Chegar na sessão, cumprimentar o juiz, cumprimentar o promotor, um bom estado de espírito de quem tem solidez para fazer o trabalho, mas tranquilidade para administrar isso de maneira madura, de maneira adulta, ainda que haja e haverá divergências inúmeras de mérito, divergências factuais, questões de ordem, nulidades. Veja, até parece uma questão lógica. Você é um jurado, você está sentado assistindo um julgamento. Vamos imaginar que você não é do mundo do direito. Você vai votar a partir de um critério de credibilidade. Quem se aproximar mais da construção de credibilidade para alguma narrativa vai ganhar o teu voto. E quem é mais crível? Quem grita ou quem mantém o tom? Quem provoca ou quem não cai na provocação? Quem busca briga ou quem não briga? E parece lógico. E esse estudo em específico, inclusive o link vai estar à disposição, mostra exatamente isso. Que os jurados se importam mais com a comunicação não verbal e com o tom de voz. Então, exercer esse controle emocional de não cair na pilha, inclusive tem um caso bastante significativo de um júri, processo segredo de justiça, que aconteceu em Florianópolis. E o promotor já é experiente,
cabelos brancos. Fazia provocações, perguntando em qual faculdade eu tinha me formado. Disse para os jurados, olha, o Pix deve ter sido gordo por eles estarem vindo aqui defender esses vagabundos, esses bandidos. Qual que é a reação natural? Brigar de maneira ostensiva, enfim, tentar retalhar? Não, o que a gente fez não foi isso. Nós fizemos consignar em ata o desrespeito do promotor, que inclusive era um promotor experiente, com 25 anos de carreira, enfrentando um advogado com 4 anos, 3 anos à época, inclusive eu tinha, e fazendo uma coisa dessa pro jurado, fazendo ataque pessoal, dizendo que o Pix é gordo ou não, se o salário tá ruim no Ministério Público, venha pra advocacia criminal que funciona, vai ganhar bem, não tem teto. Só que tem que ter coragem pra ter peito, de sair e não ficar sentadinho com os processos que vêm do Estado. Mas tudo bem, isso é outra história. Inclusive, se você tá assistindo até agora esse vídeo, você se interessa por júri, e nós temos uma mentoria prática de Tribunal do Júri que leva acadêmicos e advogados para fazer um caso real, uma defesa real, estudar o procedimento, enfim. E lá na mentoria, como é um ambiente privado, nós podemos expor exatamente esse caso, essa questão de ordem, enfim, para você entender na prática como é que funciona efetivamente a tua postura em plenário. E depois, se você se interessar, você clica no link, enfim, acessa a mentoria. Agora, voltando pro vídeo, me interessa explicar para você aqui, de maneira geral, que esse mito é um mito que se dá de maneira bastante objetiva por esses vídeos virais, enfim, por esses recortes que não retratam o resultado, que não retratam a realidade. E não é isso que você tem que buscar enquanto advogado. Enquanto advogado, que você tem que buscar é o resultado. E o resultado se dá de maneira bastante objetiva a partir de uma postura mais ética, uma postura mais sólida. Então, qual é a ideia aqui no campo prático, né? Como é que a gente lida no júri? A gente lida no júri de maneira educada, mais combativa. Eu não preciso falar mais alto para me impor. Eu não preciso ofender para me impor. E eu digo para o jurado quando a pessoa faz isso. Eu falo para o jurado, tanto no momento em que isso acontecer, falo quando faço constar em ata, falo por ocasião dos debates. Olha, os senhores estão vendo quem é que tem razão e quem não tem, porque eu não estou preocupado se o promotor é 10, 15, 30 anos promotor, quanto ele ganha, isso não me interessa o processo. E o processo não tem prova. Esse é o discurso, vira mais um discurso de autoridade que tende a aproximar você de um grau maior de credibilidade. E o jurado vai votar a partir da credibilidade. O que eu quero que você entenda nesse vídeo é que esse mito não funciona, isso é bonito para inglês ver, isso é bonito no Instagram, não é bonito no mundo prático. O que você precisa encontrar é um ponto de equilíbrio para ser combativo, mas não violento, para falar no tom adequado, a ponto de ser ouvido, mas não ser interpretado como um briguento, como um desrespeitador. E é possível, sim, você agir desse modo. Silêncio, uma questão de ordem. Aqui não é silêncio, uma questão de ordem. Peço a palavra. Não vou ficar falando alto, não vou ficar discutindo. Você afasta a briga de você. Você tira o oponente que está tentando agir desse modo para uma pessoa destemperada, para uma pessoa desajustada. E é de conhecimento popular que quando um não quer, dois não brigam. E você não vai brigar. É de conhecimento popular que quanto maior a voz, menor o argumento, e você pode dizer. É um manjar, é o promotor erguendo a bola para você cortar. É uma oportunidade de você mostrar que tem mais inteligência emocional. E muito provavelmente os promotores vão ser mais velhos de carreira do que você. Se não forem, vão ter o mesmo tempo que você. O tempo de carreira, somado ao controle emocional e até a própria idade, podem ser argumentos para que você consiga aproximar o teu discurso de uma maior probabilidade desse discurso ser o discurso verdadeiro, o discurso crível, e portanto você vai conseguir, em potencial, aumentar as suas chances de ganhar o voto do jurado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de Tribunal do Júri, se você quer saber de experiências práticas, sem enrolação, sem, enfim, tentar te convencer de coisas que não fazem sentido. Todas as semanas a gente posta conteúdos exatamente como esses aqui no YouTube. E se você tem alguma dúvida, se você quer que a oficina esclareça algum ponto desse vídeo, ou alguma dúvida que você viu por aí sobre o Tribunal do Júri, comenta aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e nos vemos na próxima semana.